E se eu lhe dissesse que dentro de você, neste exato momento, reside uma força poderosa, uma energia quase mágica, capaz de esculpir a sua realidade e transformar completamente o seu destino? Não estou falando de um truque ou de um segredo guardado a 7 chaves. Estou falando de algo que você já possui, mas que talvez nunca tenha aprendido a usar em sua plenitude. Estou falando do desejo, mas não o desejo passageiro por um objeto ou um prazer momentâneo. Falo do desejo ardente, aquele que queima na alma, que nos impulsiona a levantar pela manhã e a lutar por algo maior. Vamos embarcar em uma jornada fascinante para desvendar o poder desta força. Vamos mergulhar na sabedoria dos grandes filósofos, decifrar as mensagens ocultas na literatura clássica e na Bíblia, e nos inspirar com as histórias de homens que, contra todas as probabilidades, usaram o poder do desejo para reescrever suas próprias histórias e deixar um legado eterno. Ao final deste vídeo, a minha promessa para você é que você não apenas entenderá, mas sentirá o poder do desejo e terá em mãos as ferramentas para utilizá-lo como o principal catalisador para a vida que você sempre sonhou em viver. Prepare-se, pois a sua transformação começa agora. Para começarmos a nossa jornada, precisamos entender a natureza complexa e, por vezes, dupla do desejo. O filósofo estoico Sêneca, um dos maiores pensadores do Império Romano, nos deu uma pista valiosa quando escreveu: os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças. Pense nisso por um instante. Cada elo de esperança, cada vislumbre de um futuro melhor, é forjado no fogo do desejo. É o desejo de escapar de uma situação que nos aflige, que nos dá a esperança de lutar. É o desejo por uma vida com mais propósito que acende a chama da esperança em nosso coração. No entanto, a literatura clássica nos oferece um alerta crucial. Em A Divina Comédia, Dante Alighieri nos guia por uma jornada épica através do inferno, do purgatório e do paraíso. No inferno, Dante nos mostra almas atormentadas, presas em castigos eternos que refletem seus desejos terrenos descontrolados. Os luxuriosos são arrastados por uma ventania incessante, simbolizando a paixão que os dominou. Os gulosos chafurdam em uma lama fétida. Esta é uma poderosa metáfora para o perigo de um desejo sem direção, sem um propósito nobre. Um desejo que se torna um fim em si mesmo pode nos aprisionar em um ciclo de insatisfação e sofrimento. Contudo, a própria jornada de Dante é impulsionada por um desejo sublime: reencontrar sua amada Beatriz, que para ele representa a graça divina e a perfeição. É esse desejo elevado que o guia através da escuridão e o purifica, transformando-o completamente. Assim, a primeira lição que aprendemos é que o desejo é uma faca de 2 gumes. Pode ser a corrente que nos aprisiona ou a força que nos liberta. A chave está em escolhermos qual desejo iremos alimentar. Uma vez que entendemos a necessidade de um desejo nobre e direcionado, podemos começar a vê-lo não apenas como uma emoção, mas como uma poderosa ferramenta espiritual e existencial. A Bíblia, um livro que tem guiado bilhões de pessoas ao longo dos séculos, nos oferece uma perspectiva fascinante sobre o desejo. No Salmo 37, versículo 4, lemos: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração." Esta não é uma promessa de que teremos todos os nossos caprichos atendidos. É um convite para alinharmos nossos desejos com um propósito maior, com princípios de amor, justiça e bondade. Quando nossos desejos estão em harmonia com algo que transcende o nosso próprio ego, eles ganham uma força extraordinária. É como se o próprio universo conspirasse a nosso favor. Essa ideia ecoa no livro de Jeremias, onde Deus diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Isso sugere que o desejo mais profundo e verdadeiro do nosso coração pode ser, na verdade, um reflexo do propósito que nos foi destinado. Paralelamente, na filosofia,
Friedrich Nietzsche introduziu o conceito revolucionário de vontade de potência. Longe de ser uma simples sede de poder sobre os outros, a vontade de potência é o impulso fundamental de toda a vida para crescer, expandir-se, superar-se e manifestar sua força máxima. É o desejo da semente de se tornar uma árvore imponente, o desejo do artista de criar uma obra-prima. E na história, vemos essa vontade encarnada em figuras como Napoleão Bonaparte. Nascido em uma família de pequena nobreza em uma ilha periférica, seu desejo ardente por glória e sua crença inabalável em seu próprio destino o levaram a se tornar o senhor de quase toda a Europa. Sua ambição, embora tenha causado imensa turbulência, é um testemunho inegável de como um desejo focado e implacável pode alterar o curso da história. Ele nos ensina que, quando nosso desejo está alinhado com a nossa vontade mais profunda de crescer e nos superar, nos tornamos uma força da natureza. Então, a grande questão é: como pegamos essa força abstrata e poderosa do desejo e a transformamos em resultados concretos em nossas vidas? A resposta está na ação, na disciplina e na resiliência. E não há exemplo mais comovente e inspirador do que a história de um dos maiores heróis do esporte, Ayrton Senna. No Grande Prêmio do Brasil de 1991, em Interlagos, Senna estava prestes a realizar o sonho de sua vida, vencer diante de sua torcida. Mas nas voltas finais, uma catástrofe. A caixa de câmbio de sua McLaren começou a quebrar. Ele perdeu a terceira, a quarta, a quinta marcha. Restava apenas a sexta. Para um piloto de Fórmula 1, isso é praticamente uma sentença de derrota. O esforço físico para pilotar o carro nessas condições era sobre-humano. A dor em seus ombros e pescoço era excruciante. Mas o desejo de Senna de vencer em casa, de ver a alegria em seu povo, era mais forte do que a dor, mais forte do que a falha mecânica, mais forte do que a lógica. Ele pilotou aquelas últimas voltas em um estado de pura transcendência, movido por uma força que vinha do fundo de sua alma. E ele venceu. Ao cruzar a linha de chegada, seu grito de exaustão e êxtase ecoou pelo mundo. Senna nos ensinou a lição definitiva. O desejo, quando levado ao seu limite, nos torna capazes do impossível. Então, como podemos aplicar a fórmula Senna em nossas vidas? Primeiro, defina seu desejo com clareza cristalina. Não diga, quero ser mais feliz. Diga, quero construir um negócio que impacte 1000 vidas. Ou, quero ter um relacionamento baseado em confiança e admiração mútua. Segundo, alimente o fogo interior diariamente. Visualize-se já vivendo seu desejo. Sinta a emoção da conquista. Terceiro, crie um plano de ação. Quebre seu grande desejo em metas menores, diárias e semanais. Quarto, haja massivamente e com consistência. O desejo é o combustível, mas a disciplina é o motor que o leva ao seu destino. E, finalmente, abrace a resiliência. Você enfrentará suas próprias caixas de câmbio quebradas. Nesses momentos, lembre-se de Senna. Lembre-se do poder do seu desejo e continue, não importa o quão difícil pareça. Nossa jornada de hoje nos levou das palavras sábias de Sêneca, aos corredores do inferno de Dante, da promessa divina na Bíblia à vontade de potência de Nietzsche, e culminou na determinação sobre-humana de Ayrton Senna. Vimos que o desejo não é um mero capricho, é o ponto de partida de toda conquista. É a linguagem da nossa alma nos dizendo para onde devemos ir. É a centelha divina que, quando nutrida, pode se tornar uma fogueira capaz de iluminar o mundo. Agora a escolha está em suas mãos. Você pode continuar a tratar seus desejos como sonhos distantes, ou pode começar a vê-los como o roteiro para a sua nova vida. Eu o desafio hoje, agora mesmo, a pegar um pedaço de papel e escrever o seu desejo mais profundo e verdadeiro. Aquele que faz seu coração bater mais forte. Olhe para ele, sinta-o, e então escreva o primeiro, o menor passo que você pode dar para torná-lo realidade. Pode ser uma ligação, uma pesquisa na internet, uma conversa. Não importa o tamanho do passo, apenas dê. Pois, como disse o dramaturgo George Bernard Shaw, é impossível progredir sem mudança.
e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Seu desejo é o cinzel, sua vida é o mármore. Pegue o seu cinzel e comece hoje a esculpir a obra-prima que você nasceu para ser. A força está com você. Use-a.